Gravando. Vejam se a Sibeli vai voltar, né? A gente vai. Eu tô falando com ela. Continuando. E... Marjorie, tá ouvindo agora? Não, ela mandou no nosso grupo dizendo que não tá ouvindo nada. É alguma configuração do computador dela, provavelmente. Pode ser, Se vocês estão me ouvindo, né? Sibeli, deixa eu ver, eu tô conversando com a Sibeli também. Eu vou chamar a Marjorie, prof, e vou dizer para ela entrar e sair novamente, Às vezes se ela não entrar e sair já conseguir. dá uma melhoradinha. A gente está mandando, eu e a Thaís estão mandando orientação para a Marjorie no WhatsApp, no grupo da sala. Acho que ela está olhando agora. Mas Falei para ela que a gente está vendo ela. Ah, tá. Mas acho que ela não está nem ouvindo a gente, porque ela não responde quando a gente, né? Fala dela, né? Eu vou escrever um bilhete assim, Marjorie, você está vendo a gente. Ela tá procurando. Ela tá. Eu acho que ela. Vou perguntar se ela tá vendo a gente. Peraí, que agora caiu. Tô com fone já, ela tá dizendo. Ai. Ela não tinha entrado ainda para as aulas. É porque às vezes as pessoas nem sempre têm PC, né? Ou conseguem o acesso. Então ela tá meio perdida ainda. Ah, a irmã voltou. Voltou? Voltou, a Sibeli voltou, tá entrando. Pelo celular também é possível fazer. Eu já fiz algumas reuniões do Meet. Né? Ó, ela tá digitando no grupo, prof. Stop vídeo. Tá. Dó em áudio. E agora? Ela disse, agora voltou, mas ainda não ouço. Eu vou bater uma foto de como é que tá o meu aqui no computador para mandar para ela. Será que ela plugou o fone no lugar certo? Não, ela disse que pois é. Esse efeito inato aí do PC da Sora é muito massa. É péssimo, né? Ai, que coisa. Em que meu marido é professor também, né? E daí, prof? Sim, do quê? É professor de direito. Que legal. Com o meu computador lá, dando aula na sala. E daí a gente fica brigando para ver quem vai ficar com o computador melhor. Eu perdi dessa vez e fiquei com esse. Eu vi que num dos vídeos ele falou que ficou até sem fone, porque ele pegou. Então, agora. Marjorie, eu vi que tinha uma coisa conectando ali na Marjorie e pensei que de repente fosse o áudio dela. Conectar o áudio. Ou se ela tentar entrar e sair, às vezes tem alguma. Eu mandei para ela uma foto de como é que tá o meu áudio configurado aqui. Então, talvez ela deve estar tentando fazer isso lá no dela. Mas na próxima eu vou ver se eu pego um outro computador que eu tenho mais velho para ver se ele funciona melhor. Porque, olha, um não funciona isso, o outro não funciona aquilo, né? E agora parou de funcionar outras coisas. Olha. Agora a Marjorie tá ouvindo? Você tá rindo? Não. Não sei.
É tão engraçado, né? Não, ela é engraçada, prof, é sério, ela é muito engraçada. Mas, Eu acho que gente, não. posso Acho que ela tá continuando, daí tentando. vocês vão. Vamos lá, prof. A gente Vamos, vai orientando vamos, a ela. gente perde o ritmo aqui, né? E a Marjorie vai. Ó, tá Isso. tentando conectar o áudio. Daqui a pouco vai. Aham, daqui a pouco vai. Vou compartilhar aqui a tela que a gente estava, dos nossos slides. Então, essa parte das características do processo está tranquilo, gente? Sim, aham. Vou ir aqui para frente e quero ver se vocês têm mais dúvidas sobre a aula, né? Aqui, essa parte da Alice, do gato maluco, é a respeito da necessidade de a gente compreender a demanda real do nosso paciente. E isso nem sempre é uma função fácil, na verdade, eu diria que geralmente é um grande desafio a gente entender o que exatamente esse paciente precisa, né? Então, qual é o fenômeno que vai ser avaliado? Eu vi que a Marjorie mandou um áudio, né? Vamos tentando, a gente vai tentando se conectar. Aqui fala um pouquinho sobre a demanda em diferentes âmbitos. E vocês estudaram ali no texto um pouquinho sobre os âmbitos da avaliação psicológica, né? Então, eu quero voltar ali um pouquinho nos âmbitos para a gente pensar quais são as demandas de cada âmbito. Vocês responderam isso lá no estudo. Então, deixa eu só abrir aqui o texto. Eu vou só organizar aqui como fazer que assim fica melhor, né? Fica só uma partezinha para vocês. Então, aqui eu tô aberta na página do texto, tá? O que são testes psicológicos. Então, aqui os autores dão um conceito a respeito do que são testes, enfim, que a gente vai mensurar, descrever. E aí, descendo lá para a página, fala mais um pouquinho. Essa parte aqui, gente, das características técnicas de um teste é o nosso próximo assunto, tá? Então, a gente vai estudar todos esses itens bem tranquilamente, né? Porque é uma parte bastante desafiadora do nosso estudo nesse ano. E é por isso que eu não coloquei no estudo de caso, no estudo dirigido, desculpa, perguntas sobre essa parte, tá? Sei que vocês estão tentando ajudar a Marjorie, mas eu vou gravando aqui. Vejam se vocês estão conseguindo acompanhar. Depois dessa parte das características, né, que é o nosso outro assunto. Opa, agora fiquei rosa. Ai, meu Deus. Nada é tão ruim que não possa piorar, né, gente? Olha só. Agora sim que vocês não me veem. Ai, senhor. Ai, não sei o que deu. Agora a Sônia não apareceu mais. Agora não aparece mais nada, né? Não. Tá tudo rosa. Rosa, laranja. Meu Deus. Vou tirar. Tem vida própria. Tem vida própria? Tá muito doido. Deixa eu tentar tirar. Top vídeo. Ele não tá me obedecendo. Olha, daí fica a foto do meu marido, olha só. Que isso, produção? Estão me ouvindo? Agora vocês estão tendo aula com o Augusto. Ah, beleza, Ed, obrigada. Tô ouvindo. Porque a Thaís, deixa eu botar aqui, Thaís, tá pausado o vídeo.
Cadê minha fotinho? Tá tudo pausado aqui para mim, os vídeos. Ah, agora não, a Marjorie tá mexendo. Muito bem. Eu quero ir lá, eu vou para a parte, gente, das áreas, tá? Então, eu tô descendo aqui dos contextos dos usos dos testes, né? Obrigada, Ludmila, que bom que tá ouvindo. Contexto do teste psicológico tem a ver com que vocês... Rolou. Opa, tudo bem? E aí, agora deu certo. Meu Deus. Eu sou esse homem aqui de barba. Viva! Conseguiu! Uhul! Viva! Eu pensei que eu tinha entrado no lugar errado quando eu vi o cara. Eu falei, eita, tô em outro lugar. Deixa eu tentar voltar meu vídeo. Não, mas meu vídeo, gente, agora ele tá psicodélico demais. Não vai dar, ó. Uau! Tá quase um chroma key, prof. Que coisa! Não, agora estragou de vez, né? Ai, tem alguém tentando entrar? Ah, Thaís. Já pauso ele aqui, tá, gente? Se ele me pausou. Thaís voltou. Pessoal, então eu estou voltando aqui um pouquinho do texto, até para aproveitar as dúvidas de vocês. E fui lá para o finalzinho do texto que fala a respeito da psicologia clínica, né? Que a gente usa dentro da psicologia clínica a avaliação psicológica, né? Os testes como instrumentos. Então, existem várias áreas de aplicação da avaliação psicológica e por isso que a gente recebe demandas também de várias áreas. Então, lá no slide estava assim, demandas, vários âmbitos. Por quê? Então, eu recebo uma demanda escolar, ou seja, da escola, eu vou fazer determinado tipo de avaliação psicológica, né? Eu vou ter que estudar bastante sobre aprendizagem, sobre desenvolvimento. Então, dependendo da onde vem essa demanda, a gente precisa ter determinado tipo de estudo e especialização. Então, estou tentando juntar aqui um pouquinho os âmbitos com as demandas. Então, aqui na psicologia clínica, a gente usa muito a avaliação psicológica para o psicodiagnóstico. E esse é um outro tema deste ano, né? Que é a gente compreender como é o funcionamento psíquico do nosso cliente para verificar se ele precisa de algum tipo de encaminhamento, se ele precisa fazer acompanhamento, por exemplo, com um médico, com um psiquiatra. Então, a gente acaba fazendo psicodiagnóstico, que é uma avaliação no âmbito clínico, onde a gente vai entender um pouquinho mais como funciona a mente do nosso paciente para ajudar ele a atingir os objetivos que ele tem com a terapia. Então, a gente vai entender se tem uma psicopatologia associada, né? Muitas vezes a pessoa não tem noção de que ela possa ter alguma psicopatologia. Então, dentro, né, do contexto clínico, a gente faz uma avaliação para compreender o estado mental dessa pessoa, né? Então, o tipo de avaliação psicológica que a gente usa no contexto clínico se chama psicodiagnóstico e ele é um tema que a gente vai estudar. Aqui tem uma tabela que tem um panorama, olha que legal. Eu adoro autores que são práticos. Nossa, tá muito engraçado eu vendo a foto do Augusto aqui e eu falando. Ai, gente. Para ver como eu tô com o computador dele. Essa é a prova de que eu fiquei com o computador dele, que é o pior, mas ele vai se ver comigo. Na próxima eu vou voltar com o meu computador e vou ver vocês e ouvir melhor. Ele que me aguarde. Seguinte, então na psicologia clínica, tá vendo ali, né, a tabela diz que, eu vou até só abrir aqui um pouquinho para não ficar tão... Acho que talvez assim fica mais fácil de vocês verem. Na psicologia clínica, a gente geralmente, então, faz uma avaliação individual, que é dessa pessoa que nos procurou, né, para ter uma noção
do seu psicodiagnóstico, né, de como está a sua estrutura psíquica, e geralmente tem como fim um planejamento terapêutico, né? Então, a gente vai avaliar para fazer ou um encaminhamento para ver se essa pessoa precisa de terapia, ou para eu mesma aplicar, né, poder fazer um plano terapêutico com a pessoa. Tá? Então, existe esse tipo de avaliação. Quando a gente está num contexto hospitalar, a gente vai avaliar, né? E ali fala diagnóstico diferencial. Vocês estão vendo ali? O que é isso? O diagnóstico diferencial é quando a gente tem patologias que são muito parecidas e que a gente precisa avaliar para ver de qual patologia se trata. Então, por exemplo, deixa eu pensar, a gente tem ansiedade e depressão são duas questões muito parecidas. Então, muitas vezes a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial para compreender se aquele paciente lá do hospital, ele é um paciente que tem depressão e por isso que ele tem determinadas características, ou se é um paciente que tem ansiedade e ele tem determinadas características. Então, o diagnóstico diferencial é quando eu vou avaliar o meu paciente a partir né? Eu vou avaliar ele porque o diagnóstico que ele tem é muito parecido com outro tipo de diagnóstico e eu preciso estabelecer qual é exatamente a patologia que ele apresenta. Nesse caso do hospital ali, né, da saúde. Esse tema a gente também vai estudar um pouquinho mais para frente. Eu posso ajudar os médicos a pensarem qual é a melhor estratégia para aquele paciente. Eu vou avaliar a questão cognitiva, psíquica dele e vou ajudar os médicos a pensarem qual é a melhor forma de tratamento para alguém que tem determinada condição psicológica. Então, a avaliação psicológica também pode ser dada nesse sentido. Algo muito comum, avaliação psicológica antes da cirurgia. Esse paciente está pronto para a cirurgia? O médico olhou para a cara dele e disse que tá, né? Mas espera aí, a gente tem um psicólogo que pode fazer uma avaliação bem completa para compreender se essa pessoa realmente está preparada para fazer cirurgia. E ali a avaliação de prognóstico é a gente tentar compreender qual vai ser o futuro provável desse paciente no nível psíquico. Então, eu posso fazer uma avaliação para entender como ele vai ficar depois da cirurgia, psiquicamente, né? Como ele vai se sentir, como ele vai lidar com o pós-operatório. Então, eu também consigo prever um futuro. Não sou mãe de Ná, mas prevejo futuros, porque eu tenho avaliação psicológica como um recurso, né? É possível, sim, a gente fazer um parecer de um futuro provável em relação à perspectiva psíquica, né? Porque tem a questão da regularidade, né? Eu consigo dizer que aquele fenômeno vai se manter daquela forma ou não. A neuropsicologia, a gente é uma área bem nova da psicologia, se comparada a outras, né? Mas que é muito relacionada à avaliação psicológica e tem uma grande missão na reabilitação dos pacientes. Então, a neuropsicologia acaba trabalhando muito com pacientes que tiveram AVC ou que sofreram algum tipo de lesão cerebral, né? E aí a neuro vai avaliar o local dessa lesão, entender o que ainda pode ser recuperado e planejar, né, uma intervenção para reabilitar o paciente. Isso é possível fazer. Então, e aí, de novo, se eu recebo, por exemplo, né, eu trabalho com avaliação psicológica e recebo um pedido para cirurgia bariátrica, então eu vou fazer uma avaliação ali no nível de saúde, né? E então, esse é a minha demanda, uma demanda de saúde. Agora, eu posso trabalhar com avaliação psicológica e receber uma demanda escolar, porque nem sempre quem trabalha com avaliação psicológica, né, é especialista de uma área só, né?
Depende, tem muitos profissionais. A gente tem uma profissional aqui na cidade chamada Patrícia Volpato. Não sei se vocês já ouviram falar dela. Ela foi nossa professora na CE, ela é uma ótima profissional. E ela é especialista em avaliação neuropsicológica para crianças. Então, ela tem essa especialidade, né? Ela tem uma capacidade muito grande de avaliar crianças. E como crianças, geralmente os contextos necessários de avaliação é um contexto escolar, é um contexto do relacionamento da criança com a família, enfim, então acaba que ela consegue ser especialista nessa área, né? É mais difícil a gente conseguir dar conta de ser especialista em várias áreas, né? De vários fenômenos, tá? Prof, Oi, fale. na neuropsicologia, também é possível realizar um prognóstico? Sim, é possível, sim. Tipo, algo que venha ações neurológicas de uma criança, alguma coisa assim? Aham, Mudanças comportamentais, afeto? sim. Ah, tá. É bem possível, né? Então, o neuropsicólogo vai avaliar como está a questão cerebral, né? Ele tem essa especialidade, e aí ele consegue, a partir do treinamento, da reabilitação, ou dos exercícios que ele passa, do que ele vai acompanhando a criança, por exemplo, né? Ele consegue dar um prognóstico, dizer, por exemplo, né, em quanto tempo essa criança vai voltar a falar, por exemplo, né? Ele pode tentar dar um nível de suposição, né? Uma predição a respeito daquele, né? A criança bateu a cabeça e não está conseguindo se comunicar. Daí eu consigo entender qual foi o nível de agressão do sistema, né? E consigo ir acompanhando o que ela consegue ir desenvolvendo em cada sessão. Posso ter um prognóstico de quando ela retorna a falar. É possível, sim. Todas as áreas da psicologia, da avaliação psicológica, a gente consegue prever algumas coisas. É claro que é sempre uma previsão baseada em evidências, em fatos, mas nunca um futuro que realmente vai acontecer, né? Até agora eu fiquei pensando, né? Dentro da minha área, no contexto de carreira, a gente também consegue fazer um prognóstico, né? A gente tem, por exemplo, um paciente, um cliente de carreira que tem um histórico de muito sucesso na vida, de que ele sempre conseguiu bons empregos, né? O prognóstico dele na área de carreira, que mesmo ele trocando de carreira, provavelmente ele vai continuar a ser bem sucedido, porque ele tem um histórico de muito comprometimento, um histórico de estar sempre buscando conhecimento, né? Então é possível eu prever, inclusive em carreira, tem um prognóstico positivo. Lembrei disso porque, né, faz parte da minha atuação, assim. Então até isso a gente consegue fazer em carreira também, ter essas previsões. Né, na área de orientação profissional, né, quando chega um adolescente muito perdido, né, dependendo de quanto que ele está perdido, eu consigo prever se vai demorar mais o processo ou não, tem questões pessoais que dificultam essa escolha, então pela experiência, pelo conhecimento, a gente consegue fazer previsões sim, né, que as pessoas de alguma forma se repetem, isso vai nos dando experiência. Possível. Muito bem. Ai, que pena que eu não tô aparecendo, né, gente? Mas para a próxima eu apareço. Mas eu tô vendo vocês. Dentro da psicologia escolar, a gente tem bastante trabalho, né? Vejo a psicologia escolar como um âmbito bem com muita demanda, né? Porque a criança, ela tá em volta de adultos, esses adultos estão observando ela ou deveriam estar observando ela, né? Então, o professor está observando, o diretor da escola, além dos pais, né? Então, o contexto escolar educacional, ele é bem importante e tem bastante demanda. Até porque a gente tem novas formas de se viver, novas estruturas familiares, isso traz uma série de repercussões na vida da criança, né? E a gente acaba sendo muito convocado para avaliar a questão da aprendizagem, se o desenvolvimento está adequado conforme a idade da criança,
se ela tem ali, está escrito, né, no livro, motivação acadêmica, né? Então, a criança pode estar desmotivada. O que pode estar acontecendo para ela não ter vontade de estudar, de ir para a escola? É uma questão cognitiva, é uma questão de relacionamento, é uma questão física, por exemplo, né? Então, a gente vai tentar descobrir o que pode estar acontecendo. Essa área a gente tem bastante demanda. A próxima área ali do nosso texto é a psicologia forense. E dentro da psicologia forense, aqui tem um exemplo da questão de disputa de guarda, que é o que a gente mais é convocado. Mas a gente também pode ser convocado a avaliar outras questões, né? No Brasil não é muito comum se usar o conhecimento da psicologia em crimes, por exemplo, mas a gente vê nos Estados Unidos como uma área muito grande na psicologia. Eles têm um estudo muito forte, né? A psicologia dentro da criminologia. Então, os psicólogos são muito chamados para pensar, por exemplo, né, determinado crime, se ele tem relação com algum motivador passional, enfim. Né? E geralmente a gente gosta de assistir isso no Netflix, né? Aquelas séries que tem as questões de crime, vai resolver, tem o psicólogo, mas isso não é a nossa realidade no Brasil, até porque a gente trata os crimes e os próprios direitos humanos diferente, né? De como é nos Estados Unidos. Então, o que é muito comum dentro da área forense é a gente trabalhar com a disputa de guarda, a gente compreender qual é o genitor, né, que está mais apto a ser o responsável pela criança. E isso eu acho que já falei em sala para vocês, né? Olha a nossa responsabilidade de fazer essa avaliação. Então, geralmente, essa avaliação ela é feita em conjunto com o assistente social, né? Dentro do fórum da vara da família, né? Da infância e da família, tem o assistente social e o psicólogo. Eu, inclusive, conheço um dos psicólogos ali do nosso fórum, o Matheus. Ele faz esse tipo de avaliação. Aqui deu que está um pouquinho instável a minha internet. Deixa eu só. Mas acho que vocês estão me ouvindo. Pela carinha de vocês estão me ouvindo. Então, esse tipo de avaliação, gente, é bem interessante. É claro que é super desafiadora. Se vocês trabalharem, por exemplo, num abrigo, vocês também vão fazer esse tipo de avaliação, né? Daí não seria... Também é uma disputa de guarda, mas pode ser para a partir da adoção. E a adoção também tem disputa de guarda, porque até chegar para a adoção, antes, né, foi verificado se nenhum parente tem a possibilidade de ficar com essa criança. Então, né, eu estou trabalhando num abrigo, por exemplo, eu preciso avaliar se essa criança pode voltar à família de origem, se tem algum avô, avó, tio que pode ficar com essa criança. E aí, esse pode ficar precisa ser avaliado psiquicamente, né? Porque se ela foi destituída do seu lar, é porque questões muito sérias dos seus direitos foram infringidos. Então, eu preciso entender se essa pessoa que vai ficar responsável por ela tem condições psíquicas de dar conta de uma criança. Então, veja como é importante esse tipo de avaliação, né? Porque às vezes eu tiro a criança da casa dela, porque os pais, por exemplo, que é muito comum, são usuários de drogas e não conseguem dar conta, né, do mínimo que essa criança precisa. Aí eu encontro um avô que pode cuidar dela, mas ele também não tem condições psíquicas, né? Então, ele precisa ter uma condição psíquica, social, para dar conta dessa criança. Essa parte forense, então, também diz respeito, né? E talvez ali, nesse texto, esteja na parte da psicologia social, né? Ali, violência e abuso, mas a gente pode tratar isso também no âmbito forense, porque diz respeito ao contato com o juiz, com o fórum, né? A gente vai fazer laudos e relatórios sobre a criança, sobre os candidatos à adoção, por exemplo, para dizer para o juiz se a gente concorda que aquela pessoa fique com a criança. Então, a opinião do psicólogo é muito importante nesses processos.
O prof, eu tenho uma. É que a gente agora é 11h10, a gente começa a aula com a Marilene, né? Verdade. Só que eu tenho uma dúvida, e daí eu queria ver se a gente podia deixar para a semana que vem, que é com relação a essa psicologia forense, porque quando ali do estudo dirigido que a gente tinha que fazer, eu Aham. fiquei em dúvida, deixa eu até pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Oh, meu Deus, bem rapidinho. Ele dizia assim: eu tenho que pegar o texto original, mas a minha transcrição para minha resposta dizia assim: que a forense, né, ela tem como meta auxiliar em decisões legais e a sua aplicação visa responder a objetivos judiciais, limitando-se a eles. E eu acho que dizia alguma coisa lá no texto que tinha que ficar muito bem claro, né? Que a quem solicitou tinha que ficar claro isso. Ah, sim. E aí eu fiquei em dúvida nesse ponto, sabe? Queria que a professora falasse um pouquinho mais, porque das abordagens todas, para mim, pelo menos, é uma das assim que eu achei mais complicadinho assim de se atuar, digamos assim. Aham. Sim, Mas não que as outras não implicam responsabilidade, obviamente que sim, mas essa aqui me parece assim que eu achei mais complicadinho. Aham. Tá, eu posso tentar responder agora rápido, só para sanar a dúvida, Tá. mas é algo que necessita a gente conversar um pouco mais. Quando a gente trabalha, porque assim, o psicólogo ele pode ser convocado a trabalhar nessas áreas, sendo ele um trabalhador da justiça, né? Então, uma pessoa concursada, e aí eu trabalho Aham. com um juiz nesse sentido, né? Para ajudar o juiz nessa avaliação, ou eu posso ser contratada por um advogado para que ele use o meu parecer no processo, ou eu posso não ser concursada e ser contratada por um juiz para ajudar no processo também. Então, é por isso que ele diz que eu tenho que saber a quem eu estou respondendo, né? Porque isso vai fazer parte de um processo. E eu tenho que cuidar bastante da maneira como eu vou escrever, né? Porque isso vai influenciar a decisão do juiz. Entendi. Né? E Entendi. como o advogado vai usar também isso como parte do processo. Então, é bem delicado. É nesse sentido, entende? O psicólogo pode ter esses 3 papéis. Enquanto concursado, enquanto contratado por um juiz, eu não sou concursada, ou contratado pelas partes. Né? Entendi. Então, o que a gente pode combinar é, semana que vem eu já começo a aula explicando um pouquinho mais desses papéis. Eu gostaria, prof, por favor, eu achei complicadinho. Sim, sim. E é bem interessante, eu gosto bastante desse tema. Pode ser. Então, tá bem. Tá bom, amores. Olha, me Beleza, prof. Imagina. Né? Então tá, a gente vai combinando como vai ser a semana que vem, tá? Se tiver mais dúvidas, vão anotando aí pra gente poder conversar. Tá bom então, prof. Bom, beijo. Beleza? Beijos. Boa semana. Boa semana. Boa Páscoa. Tá bom. Boa Páscoa. Verdade. Obrigada. Tchau. Tchau.